Eu queria uma salva de palmas bem calorosa para um amigo que a gente fez de caminhada de profissão, senhor Ivo Nunes. De estar aqui, a vocês todos pela presença, agradecer a aula de Antônio Carlos agora há pouco. E eu sou Ivo Nunes, eu sou engenheiro mecânico, eu sou proprietário da NMX Engenharia, é uma empresa especialista em realização de análise de flexibilidade e projeto mecânico. A gente vai trazer esse tema para vocês, que é um tema não tão visto, não tão conhecido, mas que tem tudo a ver com caldeiras, com instalações industriais, e que eu vou querer trazer para vocês hoje um pouco de um overview sobre o que é, o que faz, como se analisa, qual a importância e por que vocês deveriam conhecer. Bom, o tema é análise de flexibilidade em tubulações industriais. Uma introdução aqui é sobre a importância das tubulações em uma instalação industrial. Então, vocês falam muito sobre caldeira, o projeto da caldeira, a inspeção da caldeira, mas toda caldeira está instalada em alguma instalação industrial que tem tubulações. E essas tubulações são tão importantes para o bom funcionamento do sistema quanto a caldeira em si. E um projeto preciso e eficiente dessas tubulações garante a segurança e o bom funcionamento da instalação. O que é o conceito da análise de flexibilidade? A análise de flexibilidade ela é a análise do comportamento da tubulação e do nível de tensões e esforços que são gerados no funcionamento dessa tubulação, quando submetida a cargas de dilatação térmica ou cargas dinâmicas de excitação. E a importância da análise de flexibilidade é para acomodar os movimentos e as deformações e os esforços gerados por esses movimentos e deformações sem que você ultrapasse limites admissíveis por normas ou por fabricantes de equipamentos. Existem dois tipos de análise. A gente faz análise estática, que vai tratar da dilatação das tubulações, e análise dinâmica, que trata de movimentos vibratórios, digamos assim, ou excitações cíclicas que essa tubulação pode sofrer. A análise de flexibilidade ela é regida por algumas normas, apesar da gente não ter uma interpretação clara da sua obrigatoriedade. A ASME ela fala que toda tubulação deve ter sua flexibilidade avaliada, mas ela não diz claramente de que modo isso deve ser feito, como isso deve ser registrado, e fica muito a critério do proprietário da instalação industrial a aplicação de que forma isso vai ser feito. Então, a gente tem as principais normas. A ASME B31 ela é a norma-mãe, digamos, para tubulações industriais, e aí tem todas as subdivisões dela que tratam de tubulação de sistemas de geração de energia, de tubulação de processo, de tubovias. E a gente tem outras normas que são relevantes também, que tratam de equipamentos. Então, a gente usa muito a API 610 para bombas, a gente usa muito a API 611 e o conjunto de normas NEMA também para turbinas. A gente usa boletins do WRC, que é o Conselho de Solda, para fazer avaliação de esforços sem bocais. E a análise de flexibilidade ela pode ser aplicada em projetos novos, que seria o ideal, que sempre que você fosse fazer uma instalação nova, você realizasse um estudo de flexibilidade para garantir que essa instalação tenha as condições de absorver as dilatações, os esforços, as tensões que vão ser geradas na sua operação, mas ela também pode ser aplicada em sistemas existentes, para ajudar vocês a diagnosticarem falhas. Então, muitas vezes, a gente faz uma análise e identifica que um problema que o cliente está tendo é um problema de flexibilidade, por mais que ele não tivesse esse conhecimento. Então, a gente tem muitos casos de válvulas vazando, de bombas com desgaste prematuro, e, muitas vezes, esses problemas são oriundos de uma falta de flexibilidade na tubulação. Mas o que é a flexibilidade? A gente tem aqui um exemplo. Eu vim, apesar de ser um público mais técnico, eu quis trazer um passo a passo assim, para deixar isso bem consolidado para vocês. A gente tem aqui a dilatação de um sólido. Um sólido, quando ele recebe energia,
ele passa a vibrar em amplitudes maiores, as suas moléculas. Isso faz com que você tenha um espaçamento dessas moléculas e uma consequente dilatação. E cada material funciona de uma forma para esse aumento de comprimento, para essa dilatação. Então, a gente tem os chamados coeficientes de dilatação. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de materiais para vocês verem a diferença nessa dilatação. A gente tem, por exemplo, o chumbo, que é um material que dilata muito, contraposto ali com a porcelana, que é um material que dilata muito pouco, quase nada. O coeficiente de dilatação ele é uma unidade adimensional, porque é um coeficiente. Ele tem a ver com o comprimento inicial e quanto, proporcionalmente, ele vai dilatar a cada grau que você aporta aquele material. E aí eu trouxe aqui um exemplinho, só para vocês verem na prática o que isso representa. Por exemplo, uma dilatação de uma barra de 1 metro, submetida a uma variação de temperatura de 100 graus. Se ela for de chumbo, ela vai dilatar 2,9 milímetros. Quando a gente vê assim, pô, 1 metro, dilatou 2,9 milímetros, é pouco. Parece pouco. Mas se você não tiver a condição de absorver essa dilatação, o esforço que isso vai gerar é enorme. E a gente vai mostrar isso também mais para frente. Se essa mesma barra for de porcelana, ela dilataria só 0,3 milímetros. Então, existe uma diferença muito grande e isso tem que ser avaliado. Uma barra de aço carbono, que seria o material mais convencional, 1,2 milímetros para uma variação de 100 graus a cada metro. Isso aqui é um exemplo prático para trazer para vocês um pouco de uma consciência. Isso é uma linha férrea, não foi montada de acordo com o projeto, não contemplou as juntas de dilatação que deveria ter e sofreu uma deformação por dilatação térmica. E o que acontece? A partir do momento que você começa a ter a primeira deformação, você cria um ponto concentrador. E aí você tem mais dilatação naquele mesmo ponto. Imagina isso agora numa instalação industrial. Uma instalação complexa, com muitos componentes metálicos, com muitas temperaturas, pressões e diâmetros. É crítico que você avalie. A análise de flexibilidade ela é muito difundida no meio petroquímico. No petroquímico ela já é naturalizada, ela já é conhecida, mas nas outras indústrias nem tanto. Quando a gente analisa, a gente precisa levar em consideração também as condições de contorno, os componentes que fazem parte dessa instalação. Então, a gente avalia também dilatação de equipamentos. Todo equipamento metálico, quando submetido a uma temperatura, tem um aumento nas suas dimensões. Isso deve estar previsto no projeto. E, para lidar com esse tipo de coisa, a gente cria recursos para dar flexibilidade à tubulação. O mais comum, o mais convencional, que as pessoas mais conhecem, são as curvas de expansão, também conhecidas como loops ou liras, que funcionam para absorver essas dilatações sem gerar tensões excessivas. Uma lira, uma curva de expansão, ela funciona criando uma possibilidade de dilatação entre dois pontos ancorados através da rigidez do próprio tubo. Então, você calcula ela de uma forma, que é essa perna de dilatação, para que você tenha uma rigidez suficiente para absorver a dilatação que vai existir. Então, isso tem a ver diretamente com a temperatura que esse sistema trabalha. Quanto mais quente, mais dilatação, maior, teoricamente, tem que ser essa perna. E aí que vem a influência do traçado na flexibilidade. Você precisa estudar, e é isso que o estudo de análise de flexibilidade faz, como é que esse sistema complexo se comporta. A gente trouxe aqui alguns exemplos de dilatações que você pode observar, de comportamentos de tubulação para vários tipos de conexões, vários tipos de instalações, então, arranjos em U, arranjos em L, arranjos com loop, como que eles vão se comportar quando aquecidos. E uma tubulação é tanto mais flexível quanto menor forem as tensões provenientes dessa dilatação. Então, tudo que a gente quer no final é não tensionar o sistema, não gerar esforços excessivos nas extremidades e nos pontos de suporte e ancoragem. Para a gente poder fazer essa análise, a gente considera a tubulação como um elemento estrutural. Não existe diferença, isso é uma coisa que eu trago para tentar internalizar para as pessoas. Não existe diferença entre um tubo e uma viga. Eles são elementos estruturais da mesma forma. Eles transferem tração, compressão, flexões, torções, e é um sistema complexo e que tem uma característica específica. Quando a gente fala de sistemas mais quando você trabalha com um sistema mais pressurizado, você precisa ter uma maior espessura de parede.
Quando você tem uma maior espessura de parede, você tem mais rigidez e você acaba gerando maiores esforços. Para vocês terem uma ideia da magnitude disso, eu trouxe um exemplo aqui matemático para vocês entenderem o nível de esforços que são gerados. A gente imagina aqui um tubo, tá, de 10 polegadas, fixado entre dois extremos indeformáveis. Então, imagina duas paredes de concreto enormes e esse tubo dentro. Se você começa a aquecer esse tubo, por aquele princípio que eu mostrei lá no começo, você vai dar mais energia para a matéria, as vibrações das moléculas vão aumentar, ele vai querer aumentar de tamanho. Só que ele está preso. O que é que vai acontecer? Você vai precisar deformar esse tubo. E, para deformar esse tubo, ele funcionaria como se fosse uma mola. Ele tem um modo de elasticidade dele, e você vai precisar gerar um esforço suficiente para deformar esse tubo o tanto que ele gostaria de dilatar. A gente viu lá atrás que, para 1 metro, eu usei o mesmo cenário aqui, 1 metro e 100 graus. Ele queria dilatar, se fosse gás de carbono, 1,2 milímetros. A força para você comprimir um tubo 1,2 milímetros é o que a gente vai mostrar aqui. Então, eu usei aqui, eu não vou entrar em detalhes, a apresentação vai estar disponível, quem quiser depois tirar dúvidas sobre o cálculo, mas a gente usou a lei de Hooke, só que adaptada para o módulo de elasticidade. Usamos um módulo de elasticidade de 200 kPa, que é o módulo do aço carbono convencional, e, através dessa conta, você consegue saber que esse tubo, preso entre esses dois elementos fixos, está gerando uma força de 184 toneladas, exposto simplesmente a 100 graus de ΔT. Então, o que é que a flexibilidade faz? Ela impede que esse esforço seja criado. A gente projeta um sistema e um conceito de suportação para que você nunca tenha a restrição à dilatação. Porque, se você consegue acomodar essa dilatação, esse esforço ele não é criado. Quanto mais travado é um sistema, mais esforço ele cria. Eu quis trazer esse número para que vocês entenderem a magnitude dos esforços que existem no análise de flexibilidade. Os esforços de dilatação eles são esforços interatômicos. Então, eles são esforços de magnitudes enormes. E, muitas vezes, subestimados. Muitas vezes, a gente compra uma caldeira, investe num projeto bom, investe numa inspeção boa, mas não se preocupa com quem está instalando essa caldeira, com a manutenção desse sistema, se a gente está permitindo ou criando condições como essa na nossa instalação. Aqui é um exemplo, também para vocês entenderem um pouco mais, um arranjo em L simples. Se ele tivesse um extremo fixo e fosse aquecido, que tipo de comportamento ele teria? Ele gostaria de se dilatar para cima e para a esquerda de vocês ali. Se eu pego aquele extremo fixo e prendo ele, ele vai gerar os esforços necessários para deformar essa tubulação e manter esse ponto fixo, que são esforços de momento, nesse caso aí específico, de tração e esforço cortante. Então, a origem dos esforços ela vem justamente da restrição ao movimento. Quando você restringe o movimento, você dá origem a esse esforço. E aí, esses esforços, a gente tem que comparar eles com uma série de critérios. Além das tensões internas que são geradas no tubo, e aí você compara com os critérios da ASME, você também precisa avaliar o que os fabricantes falam sobre os seus próprios componentes, seus equipamentos, suas válvulas, que tipo de limites cada componente do sistema é capaz de aceitar. A gente tem, com anos de experiência, a gente tem algumas tabelas que são referências para quando um fabricante não dá os esforços, mas é sempre bom você ter o requisito do fabricante. A API ela traz também algumas formas de cálculo para bombas que são API, mas o melhor sempre é usar a informação do fabricante do equipamento para saber se aquilo ali está adequado ou não. E, como premissa, a gente sempre tenta livrar os equipamentos de esforço, porque um equipamento que está sobrecarregado é um equipamento que vai ter uma operação e uma manutenção mais difícil. Então, a gente tenta, como base, fazer com que o sistema preserve os equipamentos.
que os esforços e as tensões estejam nas tubulações e na sua suportação. Muitas vezes a gente precisa fazer análise de elementos finitos para estudar algum equipamento mais a fundo, especialmente quando a gente tem sistemas maiores, mais complexos, que envolvem equipamentos mais caros ou tubulações mais caras. Você não quer criar muitos loops, você não quer fazer um arranjo muito complexo, você não tem espaço para isso. Então, a gente explora os limites, mas aqui sempre em situações onde seja economicamente inviável resolver de outra forma. E aí a gente tem as consequências da falta de flexibilidade. Como eu falei, o ideal é que a flexibilidade seja feita no começo de um projeto, antes de você ter uma instalação. Você já pensa em como aquela instalação vai se comportar, quais são as condições de carga, quais são as condições de operação. E é muito importante você avaliar todos os cenários de carga e de operação, não somente o de projeto, porque a gente sabe que, muitas vezes, por questões diversas, a gente opera fora que eu digo não acima, mas a gente opera numa faixa. E a análise de flexibilidade ela tem que ser feita para toda a faixa onde o equipamento pode operar, porque você pode ter resultados inesperados ou imprevistos, mesmo operando abaixo, mais frio, com menor vazão, com menor pressão do que o sistema foi projetado. Então, assim, é muito comum a gente ver esse tipo de situação, e quando você vai analisar, você consegue ver numericamente que ali existe um esforço, existe um aumento maior do que o aceitável para aquela instalação. Então, a falta de flexibilidade ela pode levar a vazamentos, a desalinhamentos, a desgaste prematuro de componentes e também a falhas catastróficas. É uma questão de segurança você avaliar a flexibilidade da sua instalação, especialmente em instalações que trabalham com ciclos. Em instalações que têm ciclos de aquecimento e resfriamento, multiplicam a criticidade dessa análise, porque você tem um fenômeno da fadiga associado. Então, a gente tem algumas soluções para melhorar a flexibilidade dos sistemas. Eu trouxe alguns exemplos básicos aqui, porque eu quero que vocês entendam bem o conceito que está por trás. Mas, por exemplo, uma conexão entre duas tubulações que se cruzam perpendicularmente. Se elas fossem frias, à temperatura ambiente, não teria nenhum problema eu fazer esse tipo de conexão, se isso fosse bem pensado. Mas, para tubulações quentes, eu tenho que pensar em conexões como essa, que permitam que as tubulações trabalhem, que elas se movimentem na sua operação, sem transferir esforços excessivos uma para a outra. Aqui um outro exemplo que a gente vê muito quando a gente tem um header de distribuição. Um header frio, um header de água, poderia ser assim. Um header aquecido, um header de vapor, você tem que prever essa flexibilidade. Você tem que prever que vão existir dilatações aí que têm que ser absorvidas. Inclusive, quando eu digo que a gente tem que avaliar todos os cenários, eu tenho que avaliar um cenário onde essa linha está operando, essa está parada, as duas operando, as duas paradas e essa quente. A gente tem que tentar cobrir todos os possíveis modos de operação do sistema. Além da possibilidade de arranjos mais flexíveis, a gente também consegue fazer estratégias de suportação mais inteligentes. Porque os suportes, muitas vezes, quem não tem um conhecimento, pensa que botar uns patins, vamos lançar esse tubo e está tudo certo. E não é assim. Os suportes eles têm funções específicas. Os suportes no sistema aquecido, eles são pensados para direcionar o comportamento do sistema em um sentido. Então, a gente tem travas, a gente tem guias, a gente tem batentes, munhões, suportes que evitam a torção. E isso tem que ser estudado, isso tem que ser executado por alguém que conheça, que entenda. E isso tem que ser mantido depois pela empresa. Porque muitas vezes a gente faz uma instalação onde foi projetado, quem executou tinha conhecimento, porém, ao longo dos anos, aquilo se perdeu. Às vezes você desmontou, você substituiu, você deixou corroer e criou uma ancoragem, um ponto que não tinha. Então, assim, é importante que todos que estão em torno da instalação conheçam a importância da flexibilidade. Além dos suportes, que são esses elementos que guiam o direcionamento das dilatações para onde a gente quer, a gente tem outro tipo de componente, que são as juntas de expansão. Então, como a gente falou lá no começo, eu posso criar uma absorção e dilatação usando um loop, uma curva de expansão, mas eu também posso criar usando uma junta. Ela tem o mesmo efeito. O que acontece com juntas? Quando você coloca uma junta de expansão, primeiro que tem uma série de restrições. Sistemas muito pressurizados, é muito difícil você ter juntas
que tem uma confiabilidade suficiente. Segundo, que um loop de expansão ele é uma tubulação como qualquer outra. E ele vai ser inspecionado como qualquer tubulação. Ele vai ser fabricado como qualquer tubulação e ele tem um custo de uma tubulação. Quando você começa a instalar sistemas mais engenheirados, você tem uma complexidade a mais no seu sistema. Você tem um componente novo, você tem um novo modo de falha, você tem uma inspeção diferente, você tem um prazo. Então, a gente sempre prefere trazer a tubulação ou trazer a flexibilidade para o arranjo, que é onde é mais fácil de resolver. Apesar de que o arranjo, se não for bem estudado, você pode acabar gerando situações de esforços que são difíceis de lidar. Por exemplo, se eu tenho uma tubulação que está a 10 metros de altura e eu quero criar uma trava, porque para o sistema é interessante ter uma trava ali. Só que para o dono da instalação, criar uma trava que vai gerar esforços a 10 metros de altura em um ponto que não tem uma estrutura existente pode ser muito caro, muito custoso. Você pode ter que fazer uma estrutura metálica, uma fundação, por causa de uma estratégia de exportação. Então, por isso que é tão importante o papel do analista e que ele entenda que a solução ela tem que cruzar os dois interesses. O interesse da flexibilidade e o interesse econômico do dono da instalação. Então, você tem que estar sempre avaliando como que você encontra a melhor solução para aquele cliente. Não existe uma melhor solução padronizada. As juntas elas podem ser de vários tipos, né? É um componente muito flexível, com muitos tipos de aplicação. Eu trouxe aqui alguns exemplos para dilatação de equipamento. Então, você pode ter juntas que vão absorver isso, juntas que trabalham de maneira angular para sistemas que têm que lidar com esse tipo de dilatação. A gente tem juntas atirantadas, a gente tem juntas rotuladas hoje em dia, mas, como eu falei, é um componente mais complexo, que tem uma manutenção específica, que tem um custo associado grande, e que a gente usa realmente quando é a melhor solução, não tem outra forma de resolver. Além da flexibilidade do arranjo em si e a flexibilidade de através de componentes que você pode adicionar ao sistema, existem o suporte de mola. O suporte de mola são suportes variáveis. Como a tubulação dilata, você imagina um trecho vertical de dilatação, um trecho vertical de tubulação, ele está dilatando. Se você tem um ponto de apoio fixo, a parte superior desse tubo ele vai perder apoio quando ele dilatar, se ele tiver calçado embaixo. Então, por causa desse tipo de situação, foram criados os suportes variáveis, que são esse tipo de suporte. O mais comum é o de apoio, aquele primeiro ali da esquerda, que ele acompanha a dilatação da tubulação, para que, quando essa tubulação esteja quente, você não perca o ponto de apoio. Mas, como esse suporte ele funciona baseado numa mola, e a gente sabe que a mola, pela lei de Hooke, a força que ela exerce é proporcional à dilatação que ela sofre, quando ela se movimenta, ela também varia a carga que ela está exercendo sobre o tubo. Então, isso tem que ser muito bem avaliado, para que você não tenha situações, e aí que eu falo sobre as várias faixas de operação. Às vezes, você dimensiona um suporte desse para operar a 300 graus, e, por algum motivo, você está operando a 200 naquele momento. Esse esforço diferente que vai ser gerado por esse suporte pode estar sobrecarregando algum bocal. Então, por isso que é tão importante você ter um profissional especialista avaliando o seu sistema, entendendo a sua necessidade e dizendo, não, vamos colocar esse, ou vamos fazer ele com a carga um pouco superior para essa condição máxima, para que, numa condição inferior, ele siga atendendo à necessidade. Esse tipo de suporte, existe apoio fixo, existe suportes pendurais, onde você pendura a tubulação através de uma mola, e ele tem a mesma função, e existem suportes um pouco mais engenheirados, que são suportes de carga constante. Esse tipo de suporte ele proporciona o mesmo esforço, a mesma carga, mesmo com a dilatação. Então, você tem um sistema interno de alavancas que permite que a tubulação se mova sem que a carga seja alterada. Isso a gente usa quando a gente tem sistemas muito críticos, como, por exemplo, instalações com turbinas de alta pressão ou de super alta pressão. Muitas delas chegam ao extremo de dizer esforço admissível 0. Eu não quero nenhum esforço na minha carcaça, porque meu equipamento trabalha com altíssimas rotações, qualquer deformação da carcaça pode acarretar em uma falha, então eu quero esforço 0. Para você conseguir garantir isso,
você normalmente trabalha com esse tipo de solução. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, para vocês entenderem de uma forma um pouco mais visual. Começando lá pelo primeiro da esquerda, que é o exemplo mais clássico. Você tem um equipamento alto que dilata, que está aquecido, e você tem uma tubulação que sai do topo desse equipamento. Acho que em caldeiras a gente tem muito esse tipo de instalação. Quando esse equipamento dilata, suportes, se forem fixos, que estiverem mais próximos do equipamento, tem uma tendência de perder apoio. E quando ele perde apoio, ele transfere a carga que estava nele para os próximos suportes, que muitas vezes, no caso ali, é um bocal de um equipamento ou um outro suporte. E o que acontece? Quando você fala de tubulações grandes, esse esforço pode ser suficiente para fazer com que o próximo ponto de apoio não tenha capacidade de aguentar isso. Então, quando foi dimensionado, ele considerou uma carga distribuída. Em operação, ele criou uma carga concentrada em um ponto, que pode não respeitar o que o projeto da estrutura previa. A gente tem outros tipos aqui de equipamentos que estão no alto, com tubulações que têm dilatação vertical também. Você vê que, nesse caso, o equipamento está fixo e a tubulação ela teve que dilatar para baixo. Isso gera um esforço que pode ser transmitido de uma forma não tão clara. Você pode criar um mecanismo de alavancas aqui entre os suportes que gere um esforço no outro ponto de ancoragem muito diferente do que você imagina que aconteceria. A gente vê muito isso. O cliente, eu acho que ali está tendo um esforço nesse sentido. E quando você analisa o sistema, você vê que não. Na verdade, teve uma alavanca do outro lado, criou uma torção e o esforço aqui é outro. Por isso que é tão importante você fazer a análise completa. Sobre a análise em si, existem duas formas básicas de fazer. Existem os métodos manuais, que ali eu fiz uma gracinha, disse como faziam os antigos astecas. Existem os métodos computacionais, que são para modelos mais complexos. A análise de flexibilidade ela existe há muitos anos, né? Desde o princípio da Revolução Industrial, as pessoas já percebiam as falhas por causa desse comportamento dos materiais metálicos. Então, já se tentou governar isso, ou minimamente diagnosticar isso. Mas são sistemas complexos, com arranjos complexos, com esforços multidirecionais, que é muito difícil você fazer na mão. Um pouco mais na frente eu vou mostrar como se fazia na mão antigamente, e a gente usava tabelas, gráficos e ábacos padronizados para tentar entender o comportamento de seções do arranjo. Então, você precisava pegar a sua instalação, separar ela em pequenos pedaços, entender pedaço por pedaço e criar a interligação entre esses comportamentos. Isso era muito difícil. Isso exigia muita experiência dos profissionais. Hoje em dia, a gente tem os métodos computacionais, que permitem que você modele todo o sistema, inclusive com seus equipamentos, e veja o comportamento como um todo. Facilitou muito o trabalho, trouxe uma precisão muito grande, mas continua existindo na figura do analista o bom senso e o guia para que o software esteja realmente simulando uma situação real. Para a gente fazer uma análise, a gente precisa de alguns dados. São eles temperatura, então eu preciso das temperaturas das tubulações em cada uma das condições de operação. Eu preciso de perfil de temperatura de equipamentos, porque muitas vezes, no caso de vocês aqui, muito caldeira tem isso, o equipamento ele não está todo sujeito à mesma temperatura. Ele tem um perfil de temperatura ao longo do equipamento. E a gente precisa modelar esse perfil, porque isso vai influenciar diretamente na dilatação final lá do ponto de conexão. Então, eu não posso considerar que um equipamento está todo a 300 graus ou a 400 graus se ele tem uma região que está fria de suporte lá embaixo ou se ele tem uma região que está mais aquecida. A gente analisa as pressões, a especificação dos materiais, e aí a especificação dos materiais é fundamental por causa daquilo que eu falei no começo, que cada liga metálica tem um comportamento diferente do ponto de vista de dilatação. A gente usa muito o padrão do aço carbono, mas a gente tem diferenças para aços inoxidáveis, tem diferença para aços de alta liga, tem diferenças. E também a questão de espessuras de parede, que são também questões críticas no comportamento do sistema. Além disso, a gente precisa dos pontos de suporte. E aí, os pontos de suporte, se for um sistema existente, é um cadastro bom dos suportes que existem. Se for um sistema novo, a gente precisa entender bem
onde é que eu posso apoiar, quais são os possíveis pontos de suporte, para que eu não tenha necessidade de criar estruturas somente para suportar tubulações. A gente precisa entender a geometria dos equipamentos que compõem o sistema, porque as dilatações elas acontecem em todos os sentidos, então não é só uma dilatação vertical, você tem também dilatação horizontal, e você precisa entender como aquele equipamento é e como ele funciona, para poder dimensionar isso. E a gente também avalia as cargas dinâmicas. E aí, por cargas dinâmicas, existem vários tipos de cargas dinâmicas que podem ser avaliadas na flexibilidade, desde os golpes de ariete a funcionamentos de equipamentos alternativos, como compressores, a carga de vento, por exemplo. Quando você faz uma estrutura que está exposta ao vento, é uma carga dinâmica que você tem que simular. E esses softwares hoje, e essa metodologia permite que você avalie. E aqui é como funciona a análise, né? Como é que a gente faz a análise? Primeiro, a gente modela o sistema com todas as condições de contorno, a gente simula e aí a gente avalia os resultados. O que é que a gente avalia, principalmente? Tensões, deformações e esforços. Então, você primeiro avalia o sistema frio, para ver se ele está bem suportado a frio. Antes dele partir, ele está com flechas excessivas, ele está gerando esforços internos nas tubulações maiores do que os admissíveis, ou em níveis que eu não gostaria. Depois a gente aquece o sistema e avalia novamente que esforços e que deformações são essas que estão ocorrendo, para saber se isso está dentro dos padrões aceitáveis ou requeridos. Não estando, a gente otimiza o projeto e recomeça. E esse processo ele é cíclico, porque você sempre pode aprimorar alguma coisa, e nesse processo, muitas vezes, você aprimora um lado do sistema e piora outro. Então, a gente tem que estar sempre fazendo um balanço. Qual seria a solução realmente ótima? Aqui eu trouxe um pouco dos métodos manuais, os métodos matemáticos, digamos, como se fazia antigamente. Então, existiam essas tabelas, esses gráficos, esses ábacos, onde você tentava separar o seu sistema em pequenas frações, entender o comportamento de cada pequena fração, para conseguir depois entender o comportamento como um todo. Quando eu comecei a fazer flexibilidade, eu aprendi assim. E a gente tem os métodos computacionais, que permitem você fazer a avaliação de sistemas mais complexos. Esse sistema aqui, por exemplo, esse foi de uma turbina da Petrobras, uma turbina de super alta pressão, vapor de 122 kg de pressão, 600 e poucos graus, um aço liga com a dilatação maior do que o aço carbono, com a espessura de parede enorme, que a gente precisava garantir que teria esforço zero na turbina. Então, são desde sistemas muito complexos até um sistema mais simples, de uma válvula que está vazando, de uma linha que você vê que está tensionada, toda vez que você desmonta, você tem uma dificuldade. Aqui também é um outro exemplo de modelo complexo. Esse eu quis trazer porque esse trabalho tem uma coisa interessante. Isso foi na indústria de polímeros, e era uma tubulação revestida de vidro. Então, ela era aço carbono por fora e vidro por dentro. E se você analisa lá nos coeficientes de dilatação, isso é muito diferente. E aí a gente teve que estudar muito bem como é que esse sistema se comportava para não gerar a perda desse revestimento interno por trinca. E aqui o que eu chamo de modelos mais simples, que nem sempre são tão simples, né? Mas uma tubulação única, conectando dois pontos, um sistema que não é uma tubulação única, mas que é um sistema de menor complexidade. Aqui é mais ou menos o retorno que o software dá visualmente sobre como o sistema está se dilatando, sobre como ele está funcionando. Esse caso específico aqui é um caso que eu fiz até em parceria com a NH. A gente tinha uma válvula, isso aqui é uma caldeira grande, tinha uma válvula de vazão mínima, que tinha sempre problemas no tempo médio entre falhas dessa válvula. Ela falhava com muita frequência, ela tinha um desgaste muito prematuro, e quando a gente foi avaliar, a condição de suportação fazia com que essa válvula, que é esse elementozinho verde aqui, estivesse recebendo toda a carga, todo o peso dessa seção da tubulação. E o que é que a gente fez? A gente simplesmente criou um arranjo mais flexível que me permitisse colocar um ponto de apoio fixo e tirasse a carga de cima dessa válvula. Ou seja, às vezes são pequenas soluções que você faz em arranjo, não são soluções caras, que vão te dar uma confiabilidade que você precisa. Ali você vê o comparativo. A gente tinha um momento de 116 kg por metro no corpo da válvula, e esse momento foi reduzido para 23 kg por metro.
Então, quase um quinto do esforço. Aqui um exemplo, para ver se vocês conseguem visualizar. Aquele sistema, do jeito que estava, não bastava eu criar esse ponto de apoio. Porque se eu colocasse um ponto de apoio aqui, com a dilatação dessa tubulação, ele perderia esse ponto de apoio. Eu poderia usar aí um suporte de mola. Se eu aplicasse um suporte de mola nesse ponto de apoio, usando aquele arranjo, resolveria, mas é uma solução mais cara. O cliente ia ter que botar um suporte de mola, ia ter que monitorar um suporte de mola, e a gente decidiu fazer dessa forma, que simplesmente com arranjo eu consigo dar a solução adequada e trazer a instalação para o nível de esforço aceitável. A gente tem outros exemplos aqui. Esse é um exemplo de uma outra caldeira que tinha uma demanda de ter um ponto de consumo de vapor fixo, próximo do solo, e um trecho muito grande de alimentação desse ponto de consumo, que acabava servindo como um suporte. Quando você colocava um ponto de apoio aqui embaixo, toda essa tubulação dilatava, empurrando o header principal em cima para cima. E essa dilatação fazia com que os pontos de apoio próximos da caldeira perdessem suporte. E você transferia todo esse esforço do peso dessa tubulação para o bocal da caldeira. Então, como era uma demanda ter esse ponto fixo, a gente criou também esse pequeno loop no ponto de ancoragem, para que você permitisse que essa tubulação dilatasse, sem movimentar o ponto e sem fazer com que os outros suportes da caldeira perdessem apoio, transferindo esforços para o bocal, que seria esse ponto aqui. Então, são soluções muitas vezes fáceis de executar, especialmente se você faz ainda na fase de projeto. Sempre que a gente tem alguma instalação existente que está com dificuldade, o problema é maior. Você vai ter que precisar de uma parada, precisar de ensaios. Mas que, muitas vezes, as pessoas entendem a flexibilidade como algo difícil, como algo complexo, como algo que vai exigir componentes especiais, e não é exatamente assim. Ali era só o detalhe da tubulação agora dilatando para baixo, e não mais topando com um batente e dilatando para cima. Foi a intenção de criar esse loop. E aqui é uma conclusão, né? Que a análise de flexibilidade desempenha um papel crucial no projeto, na construção e na operação segura de tubulações industriais, e que, ao serem considerados os fatores de flexibilidade, você está garantindo uma instalação com um nível de segurança maior e com um nível de manutenção menor, comparado com uma mesma instalação que não fez esse tipo de avaliação. Então, acho que todos aqui fazem parte desse mercado, onde a gente tem esse tipo de instalação, e é muito importante que vocês todos conheçam, ao menos, a existência da flexibilidade e por que ela é importante. Eu corri um pouco, porque o Ricardo me pediu para ganhar os minutos aí que a gente tinha perdido. Então, se algo não ficou muito claro para vocês, eu estou à disposição, e meus contatos vão estar também aí na apresentação. Fiquem à vontade.